Pois é, nós vimos no vídeo passado que qualquer tecnologia suficientemente avançada é indistinguível da magia. As duas se fundem, não tem como. Nós vamos ver isso, vocês vão ver isso. Aliás, eu acho que nós já estamos vendo, porque magia eu vou estar falando aqui da Holanda com vocês do Brasil. Agora, entre outras coisas fantásticas que estão acontecendo. E nós temos poucos anos de desenvolvimento em termos de civilização ocidental. Em 1908, Santos Dumont voava com um libélula feito de bambu aqui em Paris. Viajava por Paris toda com aquele aviãozinho feito em bambu. Era um ultraleve, em 1908. E agora nós já estamos viajando no espaço, temos uma estação espacial internacional, fora as milhares de tecnologias que foram desenvolvidas nos últimos 100, 150 anos, mais ou menos. Então, essa frase de qualquer tecnologia suficientemente avançada é indistinguível da magia, é de Arthur C. Clarke. Quem não conhece, é um dos maiores escritores de ficção científica, também profeta, de certa forma. Ele foi quem escreveu o livro 2001, Odisseia no Espaço, que se transformou num filme que é cult hoje em dia. E tem algumas frases dele que são muito interessantes, que ficaram antológicas. Alguma delas, a única maneira de descobrir os limites do possível é ir além deles, para o impossível. A outra, existem duas possibilidades. Ou nós estamos sozinhos no universo, ou não. Ambas são igualmente assustadoras. Sim, tem uma outra que eu acho bem importante e bem atual. Ele falou isso em 1998. A CNN é um dos participantes da guerra. Eu tenho uma fantasia em que Ted Turner, na época era o diretor da CNN, é eleito presidente, mas ele se recusa porque ele não quer abrir mão do poder. Abrir mão do poder. Já naquela época, a CNN tinha essa característica de poder das comunicações. Olha como o camarada foi visionário. Hoje nós estamos vendo aí a CNN dominando a mídia internacional. A mídia. Essa mídia, o jornalismo que nós conhecemos, acabou. Pois é. Ele diz que ler manuais de computador sem o hardware é tão frustrante quanto ler manuais de sexo sem o software. E por aí vai. São várias frases dele. Mas eu comecei com ele por causa disso, que nós conversamos no vídeo passado sobre as possíveis manipulações de magia negra, manifestações de magia negra naquela turma que foram um dos fundadores, participaram da fundação da NASA e do laboratório de jato propulsão da própria NASA, agora da NASA. E aí nós vamos, eu vou continuar com aquela história, vamos falar sobre o Padre Beck, que participou de uma entrevista com o Nick Redfern, que serviu de tema para a publicação do livro dele, que é esse livro que eu estou lendo agora, fazendo vários resumos. Eu faço resumo de vários livros ao mesmo tempo para colocar na leva. Se as pessoas me perguntam qual é o livro que eu estou usando, eu uso vários. Faço várias pesquisas, vejo o que está correndo nas televisões americanas, das televisões aqui na Europa, ver o assunto do momento e vou colocando aí para vocês. Mas um camarada que é conhecidíssimo de todos nós e agora está vetado, bloqueado em todos os níveis, em todos os meios de comunicação, David Icke. David Icke falou em 1900, ele escreveu um livro chamado O Grande Segredo em 1999, esse livro tem em português. E ele, na introdução dele, ele faz uma introdução muito interessante que tem tudo a ver com o que está acontecendo agora, em 2021. Ele fala o seguinte, ele diz, você provavelmente terá que voltar centenas de milhares de anos para encontrar o ponto de partida dessa história de manipulação humana e das linhagens que orquestram o grande trabalho. Podia falar o grande, que agora se falar cortam, né? Quanto mais eu pesquisei sobre isso através dos anos, fica mais óbvio para mim que a origem das linhagens do plano para a tomada de posse da Terra procede de fora do planeta de uma raça ou de raças, de outras esferas ou dimensões, de outro tipo de evolução, ou extraterrestre, como nós o chamamos. Se você duvida da existência da vida terrestre, então considere isso por um momento. Ele diz, o nosso Sol é somente uma das 100 bilhões de estrelas
que existem na nossa galáxia. A gente sempre comenta sobre isso. Nós temos uma estimativa de 100 bilhões de galáxias. Nós conseguimos ver ainda. Então a coisa é impensável. Então isso representa o que nós podemos enxergar é um grão ainda de areia. Tem muito mais ainda para ver. Viajando com a velocidade da luz, que 300 mil km por segundo, levaríamos mais ou menos 4,3 anos para alcançar a estrela mais próxima. E com a tecnologia que nós temos é impossível. Então nós vamos ver que temos que considerar, para ver essa possível interferência extraterrestre, interdimensional, etc., etc., no nosso planeta, com as estruturas que existem por todo o mundo. Então aí, restos de um mundo antigo. Nós podemos perceber que possivelmente uma raça avançada, muito avançada, existiu naquele tempo. Sempre os historiadores, os cientistas, os investigadores, eles falam que eram seres primitivos em comparação com o homem moderno. Pois é, esses seres primitivos que viveram nessa época construíram coisas que nós não conseguimos repetir. As pirâmides do Egito são um dos exemplos. Nós temos o Pumapunco, nós temos vários, Göbekli Tepe. Nós temos aí Ellora Cave na Índia, Borobudur na ilha de Java, terra dos pais da Magdalena, Baalbek no Líbano, Ilha da Paz, que vai por aí afora, né? Então nós vamos ver que a maioria da opinião oficial, o establishment, né, a classe dirigente, formada por líderes, que são historiadores, arqueólogos, etc., eles inventam suas próprias histórias. E eles chamam isso de fatos comprovados, né? Simplesmente ignoram as esmagadoras evidências de que eles estão errados. A ideia não é educar, e sim doutrinar. Doutrina, é isso que nós estamos passando agora no mundo. Estão doutrinando toda uma sociedade. Né? Qualquer um que não se conforma com a linha oficial da história é isolado pelos colegas, pelos historiadores, arqueólogos, etc. Eles sabem que seus cargos e as suas reputações e recursos financeiros estão mais seguros quando eles aderem à versão oficial, que está acontecendo agora. Eles não conseguem ir além dos seus narizes, não vão, se vendem muito fácil. O mesmo pode-se dizer das pessoas nas profissões de educação, no magistério, nas profissões chamadas intelectuais. Toda essa área, naquela época ele escreveu sobre isso, e hoje nós estamos vendo que o domínio é quase que total. Karl Marx, um dos pais do comunismo, ele dizia que o econômico é o determinante. Pois é, dinheiro. Quanto custa? Quanto é que você quer? Qual é o seu preço? Por todo o planeta se encontram, então, as estruturas fantásticas construídas há milhares de anos, que só poderiam ter sido criadas com uma tecnologia tão boa quanto a que nós temos hoje, ou até melhor, porque, como eu disse, não conseguimos repetir. Em Baalbek, né, como eu falei, ao nordeste de Beirute, lá no Líbano, em 3 grandes monolitos de pedra maciça, cada um pesando 800 toneladas, que foram deslocados pelo menos 530 metros, que eles foram deslocados e posicionados numa parte de cima de um outro muro. Isso foi feito há milhares de anos. O outro pesa 1000 toneladas. Não tem guindaste do planeta para levantar 1000 toneladas. Se tiver 1 ou 2 guindastes juntos, vão levantar essas 1000 toneladas, mas não pode nem se mexer um pouquinho. Imagina isso há 5.000 anos atrás. Pois é, a história oficial não deseja tratar tais questões, eles simplesmente tiram. Não vamos discutir sobre isso, passam por cima, não respondem. Eles não estão nem aí. Então, se você fizer uma proposta a qualquer empresa no planeta hoje para fazer isso, ele vai te chamar de louco. Você está maluco? Vou fazer um negócio desse? Tem várias fotos mostrando os guindastes levantando pedras muito menores, 2 toneladas e meia, 3 toneladas, impressionante. Eu trabalhei em plataformas submarinas, eu tive bastante contato com esse super guindaste para levantar módulos de plataformas, pesando várias toneladas. Era um aparato, precisava de computadores, pessoas levavam um dia inteiro para se mover um pedacinho, era uma coisa muito delicada. Então nós estamos vendo que não é bem assim, a história oficial não é a verdadeira. Então eles, essa
possível raça que ajudou essa turma foram chamados de deuses nos textos antigos, o que nós mais vemos aí, que mais temos contato, que é muito mais fácil para qualquer um fazer contato, é o Antigo Testamento, né? Que nos fala de coisas incríveis, histórias incríveis, que vamos comentar daqui a pouco, dessa presença dos discos voadores na Bíblia também. Eu primeiro vou continuar com a história do Nick Hadford, que tem tudo a ver, eu estou fazendo esse preâmbulo, porque todos esses fatos estão entrelaçados. E tudo tem a ver com a magia. Pois bem, nós vamos voltar para o nosso tema lá, continuação do vídeo anterior. Começar com uma frase que é: seja cuidadoso, eles mordem. Pois é. No final do vídeo vocês vão entender. O Jack Pearson, que nós estávamos falando no vídeo anterior, que foi um dos fundadores, foi o fundador da JPL, e foi um nome super considerado na NASA, vamos continuar a falar sobre ele, porque nós vamos chegar falando dele, vamos chegar em Roswell. Pois é, Roswell. Tem tudo a ver, está tudo interligado. Ele nasceu em 1914, o Jack Pearson, ele recebeu um nome memorável em comum de Marvel Whiteside Pearson. Pois é, ele teve uma vida verdadeiramente extraordinária. Ele era um gênio, indubitavelmente ele era um gênio. Ele liderou a NASA para enviar astronautas da Apollo para a Lua em 1969. Além disso, a Aerojet Corporation, que foi fundada por ele, pessoalmente por ele, que hoje produziu foguetes de combustível sólido para o ônibus espacial, né? Todos eles baseados em modelos propostos por Pearson. Vamos lá, deixa eu ver, seguindo em frente. A grande parte da pesquisa inicial dos foguetes de Pearson e do JPL, nesse período, foi realizado numa barragem chamada Devil's Gate, ou Portão do Diabo. Olha, sempre tem essas coisas. E ela fica em Los Angeles. Curiosamente, o próprio JPL, o Laboratório de Propulsão a Jato, foi estabelecido nesse mesmo local em 1930 pelo California Institute of Technology. A barragem foi construída uma década antes por engenheiros do Distrito de Controle de Inundações do Condado de Los Angeles e recebeu o título de Devil's Gate. Essa região é um afloramento rochoso e se assemelhava assustadoramente a um rosto demoníaco. E assim como Pearson estava ocupado trabalhando no portão do próprio diabo, né, por assim dizer, outra figura das primeiras pesquisas de foguete nos Estados Unidos, chamado Robert Goddard, que também é muito conhecido, quem quiser pesquisar sobre ele tem bastante material na Wikipedia, ele estava fazendo avanços importantes nessa mesma área, né? Goddard tinha uma ligação de longa data com a cidade de Roswell, olha aí, no Novo México. E no final do século XIX ele desenvolveu um fascínio pelo espaço sideral e foguetes. Devorou com entusiasmo os clássicos de romances de ficção científica da época, de H.G. Wells, que escreveu um livro clássico também chamado The War of the Worlds, que é a Guerra dos Mundos. A primeira grande chance de Goddard veio em 1919, quando o Smithsonian Institution publicou o seu trabalho revolucionário, O Método de Pesquisa para Altitudes Extremas. Foi o nome do trabalho dele. Ele detalhou extensivamente suas teorias matemáticas de voo de foguete. Seus experimentos com foguetes de combustível sólido e as possibilidades que ele viu de explorar extensivamente a alta atmosfera da Terra levaram ele a esse patamar. Né? Ele não só estudava isso, ele ia muito além. Goddard também teve a distinção memorável de lançar o primeiro foguete a combustível líquido do mundo. Isso lá em Auburn, em Massachusetts, no dia 16 de março de 1926. Você vê que a história dos foguetes é bem antiga? Hoje o local é um marco histórico nacional conhecido como Goddard Rocket Launching Site, o lugar do lançamento do foguete de Goddard. Devido ao seu sucesso e com algum apoio financeiro, muito bem-vindo, em 1930 ele decidiu mudar sua base de operações para Roswell, lá no Novo México, onde trabalhou com uma equipe de técnicos em quase isolamento total e sigilo. Ele conseguiu lançar mais de 30 foguetes com um design verdadeiramente inovador e revolucionário. Você vê que o Elon Musk não está inventando nada, ele está aproveitando esse conhecimento todo, com a tecnologia que nós temos agora.
Então, no verão de 1936, um amigo próximo, um colega de Parsons, chamado Frank J. Malina, teve distinção de ser o primeiro diretor do JPL. Ele viajou para Roswell para encontrar com Goddard, e lá Malina descobriu que Goddard segurava todas as suas pesquisas bem perto do peito e exibia preocupações claras e que outros pudessem tentar capitalizar suas pesquisas. Pessoas como Parsons, por exemplo. Caso Goddard revelasse um pouco mais, ele poderia correr o risco de perder tudo, porque não existe honra, era uma guerra. Mas o esquema mais amplo das coisas realmente não importava nada. Goddard foi diagnosticado com câncer na garganta em 1945 e morreu em agosto daquele ano em Baltimore, em Maryland. Naquela época, a própria pesquisa de foguetes de Malina havia superado suas instalações originais, seus projetos originais. Os testes foram logo transferidos para White Sands Missile Range, no Novo México. Tudo ali perto, tudo ali em volta. Esses jogadores dessa grande história estavam se reunindo. Uma figura da comunidade de ficção científica, que eu já falei no vídeo passado, que veio a conhecer Parsons no mesmo período, foi nada mais, nada menos que L. Ron Hubbard, que fundou a Igreja da Cientologia. E foi na frente de Hubbard que Parsons se envolveu com os seus rituais de Babalon, pelo qual Hubbard rapidamente ficou fascinado e quase obcecado. E por sua vez, Jack Parsons, de meados da década de 40, ficaram impressionados com o interesse pessoal do Hubbard e que apoiava ele, inclusive apoiava os métodos usados por Aleister Crowley. Parsons escreveu uma carta para Crowley que ele chamava de a grande besta, que em parte dizia: eu deduzi que Hubbard estava em contato direto com alguma inteligência superior. Ele é a pessoa mais telêmica que já conheci e está de acordo com os nossos princípios. Na sequência dessa declaração brilhante, Hubbard mudou-se para viver com Parsons e foi lá introduzido no Ordo Templi Orientis de Crowley, que tinha... e aí começa uma relação confusa entre todos eles, eu não vou nem detalhar aqui. É uma mistureba de um namorando a mulher do outro, transando com a mulher de fulano, com ciclano, ficou uma loucura. Eles brigam, existe desvio de verba, como sempre, está mexendo com energias bem poderosas e, de certa forma, negativas. Não poderia dar outra coisa. Eles conseguem se desentender o tempo todo, mas continuavam realizando seus rituais. Pois é, a turma que trabalhava com Parsons e com o Crowley, essa turma acreditava que o portal que eles abriram em 1918, quando ele invocou Lan, esse ET que está desenhado aí, que eu mostrei para vocês, eles acreditavam que essa invocação teria tido sucesso e ela poderia ter sido ampliada por Parsons e Hubbard mais tarde, na década de 40. Hubbard, o criador da Cientologia. Com o início de trabalho de Babalon, né, que resultou possivelmente com algo muito ruim vindo para cá. Passou para lá de cá. Talvez esses mesmos alunos, seguidores, estivessem corretos. Assim que as ações ocultas de Parsons atingiram seu ponto crítico, foi coincidentemente na mesma época que o piloto Kenneth Arnold teve aquele famoso encontro com OVNI, um encontro histórico sobre o Monte Rainier, em Washington. Fica bem perto da fronteira do Canadá, na British Columbia. Eu já passei voando ali em cima, a região é incrível. São montanhas altíssimas cobertas de neve. Foi uma semana, um pouco mais de uma semana depois do avistamento do Kenneth Arnold, um piloto civil, ele era um piloto privado, aconteceu o lendário acidente de Roswell. Coincidências demais para serem simples coincidências, não é? Pois é, isso foi lá no Novo México. O Kenneth Arnold relata, esse fato é bem conhecido, mas eu vou relembrar, tem muita gente que não conhece. Por volta das 15 horas, no dia 24 de julho de 1947, o piloto Kenneth Arnold estava procurando por uma aeronave. Era um avião do exército que teria colidido com o lado sudoeste do Monte Rainier. Esse avião estava desaparecido. E é um pico das extensas montanhas Cascade, no estado de Washington, como eu falei. São enormes, são lindas, é uma região muito bonita. Ele continua, eu não havia voado mais que 2 ou 3 minutos em meu curso quando um flash brilhante refletiu em meu avião, na cabine.
Ele disse: fiquei assustado porque eu pensei que estava muito perto de uma outra aeronave. Eu olhei em todos os lugares do céu e não consegui descobrir de onde vinha o reflexo, até que olhei para a esquerda, para o Monte Rainier, onde observei uma cadeia de 9 aeronaves de aparência peculiar voando de norte a sul, a aproximadamente 9.500 pés de altitude, quase 3.000 metros de altitude. Então foi igual uma folha seca, né, voando. Característico dos UFOs. Toda descrição de UFO voando sempre tem esse movimento da folha seca, né? Aparentemente em uma direção definida no rumo 170 graus. Arnold acrescentou que as misteriosas aeronaves estavam se aproximando rapidamente do topo do Monte Rainier e admitiu estar perplexo com o seu design incomum. Ele não eram como os aviões que ele conhecia. Quanto mais ele observava esses objetos, mais perturbado ficava, pois ele dizia: eu estava acostumado e familiarizado com a maioria dos objetos que voam, esteja eu perto do solo ou em altitudes mais elevadas. A cadeia desses objetos em forma de disco tinha pelo menos 8 km de comprimento, a fileirazinha, né? E eu me sentia confiante do que, depois de pousar, haveria alguma explicação militar para isso, para o que eu vi. Poucos dias antes do seu encontro, Arnold disse que havia sido contactado por um pastor do Texas, que o avisou que discos voadores estavam avisando que estava chegando a hora do juízo final. A igreja adora isso. E que eles estavam preparando o rebanho para o fim do mundo. Isso lá em 1947, ainda não acabou. Bom, talvez o pastor soubesse mais do que alguns e gostaria do que a maioria das pessoas sabia, né? Ele pode ter visto alguns desses objetos. O Kate Arnold viu, mas outras pessoas também poderiam ter visto. Curiosamente, o pesquisador conspiranoico John Huddey, ele afirmou em uma entrevista na rádio KPFK de Los Angeles, isso em 1969, que a Força Aérea admitiu que dos 200.618 relatórios estudados entre 1947 e 1969, o famoso Livro Azul, né, 701 deles pareciam desafiar uma investigação racional. No entanto, quando os escalões mais elevados das Forças Armadas fizeram questão de enfatizar que nunca encontraram um único fragmento de evidência sugerindo que extraterrestres tinham estado por aqui ou ainda estavam visitando a Terra, a Força Aérea insistiu que se tivesse mais dados, certamente teria resolvido. 701 eles não explicaram, queriam mais, né? Ficaram pendentes. E foi apenas uma semana depois da experiência de Kate Arnold que algo mergulhou lá no deserto do condado de Lincoln, no Novo México, não muito longe da cidade de Roswell. Ela aí. Bom, esse evento foi tema de dezenas de livros, centenas de livros, né, de estudos oficiais realizados pela Força Aérea Americana, uma infinidade de documentários até hoje, né, vive igual o ET de Varginha, vive se reciclando, vive cada vez tem mais uma historinha nova, ou mais uma testemunha-chave, etc. Mas eles esconderam tudo, né? O caso deixou no seu rastro uma montanha de teorias para explicar o evento, inclusive que era um balão meteorológico, o projeto Mogul, secretamente utilizado para monitorar os testes das bombas atômicas soviéticas. Nessa época era União Soviética, não era Rússia. Podia ter sido uma nave extraterrestre. Disseram que até eram prisioneiros de guerra japoneses, algum tipo de acidente atômico, queda de foguete V2, macacos depilados e vai por aí afora. Aeronaves tipo Flywing, asas voadoras, que foi secretamente construída por alemães e depois foi levada para os Estados Unidos, quando vários deles, 15 mil aproximadamente, foram levados para os Estados Unidos no fim da Segunda Guerra Mundial com o projeto Paperclip. Isso dá uma boa história se o YouTube não vetar. Qualquer que seja a natureza exata desse dispositivo que caiu, ele devia ter sido bem extraordinário, pois o Jesse Mercer, o oficial de inteligência do 509 Grupo de Bombardeios no campo aéreo do Exército em Roswell, veja bem, esse 509 era o único grupo de bombardeios aéreos no mundo com capacidade atômica. Eram constituídos por bombardeiros B-29, eu tenho uma foto aqui, eu visitei um deles, esteve lá no Canadá, o Fifi, e dá para vocês verem como é que é. Esses eram os únicos bombardeiros com capacidade de levar bombas nucleares. Foi eles que bombardearam Hiroshima e Nagasaki.
Pouco tempo depois, os soviéticos construíram sua própria bomba. Pois é, então tudo ali em Roswell, tudo girando ali, a magia, o Parson, não é? Toda essa turma, os incidentes, os avistamentos, a queda. Então tem tudo, está tudo ali envolvido, esse imbróglio todo está ali naquela região. O Jesse Marshall, ele relata que viu, manipulou e coletou algum dos restos do objeto no próprio local do acidente, lá no Rancho Forster. Ele diz: eu vi muitos destroços, mas nenhuma máquina completa. Ela havia se desintegrado antes de atingir o solo. Os destroços estavam espalhados por uma área de cerca de 3/4 de milha de comprimento e várias centenas de metros de largura. Eu conhecia muito bem quase tudo o que estava no ar naquela época, tanto nosso quanto de outros países. Eu também estava familiarizado com praticamente todos os tipos de observação de tempo ou rastreamento de radar e dispositivos sendo usados por civis e militares. O que era, nós realmente não sabíamos. Nós apenas pegamos os fragmentos. Esse fragmento não podia ser dobrado ou quebrado, isso tem sido relatado várias vezes em vários documentários. Nem amassado, eles tentaram com uma marreta de 16 libras, era pouco mais de 7 quilos, era quase sem peso, era como um metal com propriedades de plástico. O evento Roswell, então, aconteceu e ali nasceu a era do disco voador moderno. O autor e pesquisador Adam Gorickley, que estudou cuidadosamente a vida e obra de Crowley e Parson, ele fez uma observação. Depois do trabalho de Babylon, os avistamentos de OVNIs começaram a ser relatados em massa, como se uma comporta do inferno tivesse sido aberta e para o reino da terra voaram poderes e demônios do além, bem como se fosse um conto de suspense e terror de Lovecraft. Isso desencadeou uma enxurrada de acontecimentos numa desavisada população terrena, humana. E se nós estamos falando sobre os aspectos negativos, assim como em qualquer jornada xamânica, eu sempre repito isso em todos os livros, qualquer jornada xamânica, qualquer tentativa de canalização séria e não palhaçada, se você não estiver preparado para isso adequadamente, é uma ladeira escorregadia em que você está deslizando. Você não sabe o que você vai encontrar lá embaixo. E encerra com o Crowley dizendo sobre essas entidades, que ele chamava de entidades enoquianas. Tenham cuidado, elas mordem. Pois é, eu sempre tenho vários, quem tem acompanhado, eu acho que quem está assistindo o vídeo deveria ver os outros vídeos, eu faço sempre comentários sobre esses aspectos da canalização. Em vários pesquisadores e autores comentando sobre isso. Não entra nessa jogada, porque virou moda, virou oba-oba. A maioria é palhaçada, é mentira, esquizofrenia, etc. Mas quando a coisa é séria, vai mexer com uma coisa muito perigosa. Qualquer viagem xamânica, ela depende de um acompanhamento do xamã. Ele vai te acompanhar. Quem já estudou sobre isso sabe disso. E hoje em dia o xamanismo virou comércio também. As pessoas saem do Canadá para encontrar com o xamã no México, o xamã no Peru, e tem muito que morre, porque vão usar coisas que não podem. A coisa séria, seja qual for a planta de poder, qual for o líquido de poder que for ser usado, se não houver uma preparação, vai dançar. Isso era feito com assistência religiosa. Tinha um xamã, um sacerdote, eram rituais. Está mexendo com coisa muito perigosa, com certeza. Então nós vamos continuar. Nos arquivos lá do Parson, né, nós estávamos comentando lá no início sobre o Padre Buck, né, no livro do Nick Hadford, ele comenta sobre o Padre Buck e deu uma entrevista para ele falando que 2 agentes do governo teriam procurado para contar coisas escabosas. Então vamos continuar agora a pegar aquele gancho lá de trás. Pois bem, lá sobre os arquivos do Parson, o Nick Hadford, continua o relato dele, abre aspas. Quando eu falei com o Ray Buck pela primeira vez, ele me disse que estava feliz em discutir a natureza dessas reuniões com as suas fontes clandestinas do Departamento de Defesa, bem como detalhes de suas revelações extraordinárias. Havia, no entanto, alguma coisa que o Buck me pediu para não publicar, eram aquelas relacionadas às suas especulações sobre as circunstâncias em que o par sombrio, esses 2 elementos, inicialmente o encontrou e o contatou.
Eu entendi totalmente as preocupações de Beck sobre esse assunto quando ele as explicou para mim. Eu cumpri o seu desejo de que certas partes da sua história permanecessem firmemente fora do domínio público. Para levar minha investigação ao seu nível final, no entanto, eu senti que tinha que perseguir todas as pistas e fontes. Uma das quais era um escritório de inteligência, era um elemento que trabalhou num escritório de inteligência aposentado chamado Ralph Summers, se esse era o nome dele, que me levou a uma certa base da Força Aérea em Nebraska, nos Estados Unidos, onde o conhecimento da teoria demoníaca e do quebra-cabeça OVNI parecia curiosamente relevante. Eu telefonei para a base depois de ser transferido de um escritório para o outro. No curso de provavelmente 6 ou 7 minutos, finalmente eu consegui falar com um representante do escritório, Escritório de Investigações Especiais da Força Aérea, o AFOSI. Sem falar o nome Bock, nem mesmo aludindo a ele de qualquer forma, eu optei por fazer algo que nunca tinha feito antes. Eu coloquei todas as minhas cartas na mesa e expliquei como escritor e jornalista que eu estava perseguindo uma história que sugeriria que alguns funcionários americanos acreditavam que o fenômeno OVNI poderia ser explicado em termos demoníacos. O silêncio dolorosamente breve que se seguiu foi finalmente quebrado por uma série de perguntas. O cara perguntou, essa história que você pretende publicar? Você já tem alguma editora? Talvez, eu entendo, senhor, eu entendo bem, mas isso é muito interessante. Mas isso está longe de qualquer coisa que nós tenhamos feito. Ok, a chamada foi encerrada. Era hora de tentar uma outra abordagem, ou melhor, seria hora de tentar outra abordagem se eu não tivesse recebido um telefonema altamente significativo 3 dias depois. Os caras retornaram. Era da base aérea de Offutt, localizada em Sarpy County, no Nebraska. A pessoa falou, Sr. Haddifern, eu entendo que você quer se encontrar com alguém da Elite Collins. É o nome dessa equipe. Elite Collins, eu não sei por que o nome Collins, mas é uma equipe meio que da resistência, que não gostou do que estavam se fazendo lá. Essa elite, que nós vamos falar mais sobre ela. E essa voz era uma voz feminina que parecia de uma mulher idosa do outro lado da linha. Aí eu respondi, encontrar o quê? Eu respondi, genuinamente perplexo. Por 1 ou 2 momentos houve silêncio. A mulher disse, a Elite Collins, olha, eu não tenho ideia do que seja isso, ela respondeu com aparente sinceridade. Bem, 3 dias depois dessa ligação estranha, o Nick Haddifern diz que ele recebeu um retorno, recebeu um telefonema também estranho. E disse, Sr. Haddifern, também era uma voz feminina, dizendo, Sr. Haddifern, eu entendo que você quer se encontrar com alguém da Elite Collins, disse a voz feminina. E eu fiquei, achei tudo muito bem estranho, mas ela disse que eu iria receber uma ligação de alguém que, por sua vez, me colocaria em contato com o Sr. Duke, que poderia ajudar. Né? Então o jogo estava em andamento. Você vê que as coisas estavam todas muito bem interligadas. É claro que na hora que ele ligou a primeira vez, disseram que não, só está maluco. Depois retornaram a ligação para ele. E ele se sentiu como um detetive dos filmes de ficção. A ligação prometida veio 11 dias depois. Ele se viu viajando para Albuquerque, no Novo México, onde deveria encontrar com o misterioso Sr. Duke. Mal sabia eu na época, mas estava prestes a ficar cara a cara com alguém que durante anos foi membro sênior da Elite Collins, um grupo altamente secreto enterrado profundamente na comunidade de inteligência dos Estados Unidos, cujo envolvimento nas questões de demonologia e OVNIs que eu logo conheceria muito bem. E é claro, 1 milhão de pensamentos e perguntas estavam passando pela minha cabeça, e eu me perguntava, eu estava sendo enganado? Será que eu estava prestes a ser inundado por uma desinformação, que isso é muito comum nessa área? E como alguns sugerem, né, eu poderia estar sendo usado, ele poderia estar sendo usado
para um sistema de desinformação. Pois é, o que vai acontecer, vamos continuar a falar sobre isso nos próximos vídeos. Vou traduzir mais uma parte do livro, resumindo para vocês. A história é muito fantástica. Depois nós vamos ver o outro lado. Tem o lado que fala da influência demoníaca, do mal, e tem o outro lado que diz que não é bem assim. Vamos ver os dois. E aí vocês vão comparar e cada um de vocês irá tirar a sua própria conclusão. Tá? Então é isso. Nós estamos bem aqui na Holanda, apesar de ilhados. Né? A tempestade de neve que atingiu a Europa atrapalhou a vida de todo mundo, mais do que já está atrapalhada. Então, se antes a saída era restrita, agora é quase que impossível, porque as calçadas estão cobertas de gelo, alguns canais estão congelando, barcos afundaram em algumas regiões por causa do peso da neve. E ainda estamos assim, né? A temperatura é de 9 negativos lá fora, mas com a sensação térmica de menos 15. Para quem veio do Canadá não é muito diferente, mas para quem vivia aqui na Holanda está achando tudo muito estranho. O clima está mudando sim, nós não sabemos para onde vai isso, mas tem acontecido alterações climáticas. Eu já visto aí no Rio de Janeiro calor de 50 graus. Quando morei no Rio, 40 graus de vez em quando fazia 40 graus no verão, era normal, mas 50 complicado, né? Então é isso aí. Até já. Daqui a pouco nós vamos prosseguir com o próximo vídeo.